quando quer comer bichinho, com seus pezinhos ele cisca o chão. Ele bate as asas, ele faz piu-piu. Mas tem muito medo é do gavião. Ele bate as asas, ele faz piu-piu. Mas tem muito medo é do gavião. Oh, gavião. Não soube na gravidez, fizemos 13 exames de ultrassom e nada deu. No dia que ele nasceu, o pediatra pegou ele, falou pra mim assim: mãe, a senhora não vai poder vê-lo agora porque ele não tá respirando direitinho. Então vamos ver o que tá acontecendo, daqui a pouco eu trago pra senhora ver. Aí ele ficou examinando, e aquilo a gente acha um pouco estranho, mas até aí, às vezes a gente achou que tinha alguma água, tinha engolido alguma água, então eu estava fazendo a limpeza. Quando trouxeram para eu vê-lo, foi muito rápido, tanto que eu só pude tirar 2 fotinhos, e aí o médico falou assim: mãe, a gente tem que levar ele para UTI, que ele tá com algum probleminha. Mas depois a médica veio conversar com a senhora. E assim fui pro quarto. Descansei, quando eu acordei, eu falei: já posso ver meu filho? Aí a médica falou assim: mãe, não pode, porque nós estamos desconfiadas que ele tem síndrome de Down. Quando falou que estava desconfiada, eu não tinha ninguém no quarto, minha esposa não estava, nada. Então pra mim foi assim, tipo, puf, tiraram de um lugar quente e colocaram dentro de um gelo, de um rio de gelo. Aí ela veio explicar pra mim o que eram as crianças com síndrome de Down. Só que eu já estava um pouquinho preparada, porque eu tinha visto uma série há uns 3 meses antes dele nascer, que o Dr. Drauzio Varela estava falando justamente sobre crianças com síndrome de Down. Então eu me relembrei daquela série que eu tinha assistido no Fantástico. Ficamos assim, ainda na esperança que não fosse. Porque de primeira, não foi assim, a gente aceitou e... Não, teve o choque. Mas depois aí a gente já foi se acalmando, fomos entendendo o que era. Porque para um leigo é um choque. Depois que você não é mais leigo, aí tivemos uma estrutura do hospital, a médica nos deu uma estrutura, as enfermeiras. Aí o médico pediatra veio falar pra mim: mãe, ele tá bem, ele só tem apneia da respiração, que ele respirava e esquecia de voltar a respirar de novo. Ele tá muito bem, depois que eu pude vê-lo, só que eu tinha que vê-lo na UTI. Então, o que mais me doeu não foi nem a síndrome de Down, foi que eu não podia pegá-lo no colo. Então você tem a esperança, você tem toda a alegria de você ganhou seu filho, mas você não pode pegá-lo. Então eu tinha que vê-lo ali na caixinha de vidro. Então era o que mais me doía. Ele com um respiradorzinho, não podia amamentá-lo. E além disso, a irmã que tanto sonhou vê-lo, não podia vê-lo, porque ele estava numa UTI. Passou muitas coisas, muitas indagações, tive dúvidas, preocupações, o que fazer, como vou fazer, como é ser mãe de uma criança com síndrome de Down. O que mais me preocupou, que ficou até mais ou menos 1 ano, é
que foi uma coisa que ficou. O que vai ser do meu filho? Será que eu vou conseguir? Mesmo tendo uma filha de 13 anos, aí você recebe as más notícias, né? Porque tem a mãe que tinha um filho com síndrome de Down e ele, tadinho, faleceu. Ele veio com cardiopatia. Mas graças a Deus, com o passar dos dias, porque foram 40 dias internados, com o passar dos dias, os médicos iam dizendo, olha mãe, fica tranquila, ele não tem cardiopatia, olha mãe, ele vai precisar de terapias por um tempo, mas você trabalhando com ele, do jeito que você criou, do jeito que você cuidou da sua filha, você vai fazer a mesma coisa com o Daniel. Os cuidados são os mesmos que você tinha. Então aí a preocupação foi se acalmando, aí a gente vai vendo que é apenas uma criança que depende da mãe. Que a síndrome de Down não é um monstro de 7 cabeças como eu mesmo tinha criado. Então agora, graças a Deus, você está fazendo todas as terapias como foi me indicado. Você tem a estrutura, eu falo que a estrutura hospitalar que eu tive foi uma coisa assim excelente, porque tirou aquelas dúvidas, aqueles medos que você tem no começo, e a estrutura familiar que também te ajuda muito, é o que te diz assim, não para, caminha, não, tá difícil, caminha, nós vamos conseguir, e graças a Deus conseguimos. Quando o Daniel nasceu, e nós estávamos lá, e o que aconteceu foi que o médico pegou ele rapidinho, porque ele não estava respirando direito, tirou ele e falou, vocês vão dar uma olhadinha e já vamos levar para a UTI. Aí ele falou para mim que tinha suspeita de que ele tinha síndrome de Down. Só que nesse momento, eu falei assim, olha, preciso do exame, porque ele nasceu igualzinho a minha filha, igualzinho. Ele falou, não, nós vamos providenciar o exame. Aí deu 19 dias, eles nos chamaram, porque aí chegou o cariótipo dele, nos chamaram, colocaram numa sala de reunião, aí tinha a psicóloga, a junta médica, né, e eles conversaram conosco e deram a notícia, falaram, seu filho tem a síndrome. Aí a princípio, nós olhamos, né, pra mim, eu falei, é um desafio a mais, porque as pessoas têm mania de dizer que quem tem filho especial são especiais. Eu não tenho essa tese, porque todo pai e mãe que cuida dos seus filhos são especiais. Ele só vai dar um pouquinho mais de trabalho, porque tem acompanhamento médico, coisas de coração, tudo isso aí você tem que acompanhar. E foi durante 40 dias no hospital. Eu ia de manhã, ia à tarde. Saía do trabalho e ia para lá. E nesse período, a médica, ela deixou claro para nós, ela falou, 15 anos. 15 anos, você foi o 5º pai que veio aqui todos os dias. Registrou lá embaixo, registrou aqui em cima e veio ver o seu filho, veio ver sua esposa. Então é algo assim, para nós, uma experiência muito grande. Mudou a nossa rotina na questão de cuidado. Né? Mas todo o tratamento, o acompanhamento com ele foi feito em cima de... A mesma coisa que cuidou da minha filha, nós cuidamos dele, do mesmo jeito. Sem tratar as limitações em si, mas da liberdade, e ele foi crescendo assim. E é esse desenvolvimento que se vê aí. A primeira dificuldade foi parte de terapias. Quando a gente passou a primeira vez na pediatra do posto, nem ela sabia onde caminhava a gente. Ela não sabia para onde caminhava, como começava as primeiras terapias, onde era o local. E a gente, como a gente também não sabia, era leigo, aí começa a correr atrás. Vai para um lugar, não é ali. Vai para outro lugar, não é ali. Aí um fala, cuida assim. Não, cuida assim. Então, a falta de informação foi a nossa, eu posso dizer, a nossa maior dificuldade. Depois que nós tínhamos as informações, até que a gente chegou no lugar certo, que foi no caso onde ele faz a terapia até hoje, que lá eles falaram, olha, você vai entrar numa fila, aí ele vai começar pela físio, depois da físio ele vai passar pela terapia ocupacional, que é conhecido como TO, vai passar pela fono, e se precisar de mais algumas coisas, com o tempo vai se encaminhando você. E também a gente achar que é assim,
chegou em casa já tem que começar as terapias. Não, a gente tem que tratar como um bebê. Então tem o tempo certo para todas as terapias. Que isso também não foi nos informado. Então a gente achava que já tinha que começar, entendeu? Mas foi só na parte de informações mesmo, da informação sobre como fazer, para onde ir. Nós conseguimos uma amiga nossa, né, ela trabalhava num convênio, uma assistência médica que só atendia São Paulo. E ela pegou e deu de presente pro Daniel esse convênio. E no convênio, a princípio, tinha a hidroterapia. E ele foi o primeiro bebê com Down a estar na hidroterapia, nesse lugar. Eles começaram o trabalho. Aí veio um profissional de São Paulo, um médico especialista nisso, né? E aí foi onde o desenvolvimento dele foi subindo à tona, né? Então é muito gratificante para nós esse tipo de coisa, as pessoas verem e nos ajudarem, né? Nós tivemos bastante ajuda mesmo com ele, né? E isso foi muito bom para nós. E não tivemos o medo de fazer as terapias. Porque às vezes, mas será que isso? Não. Mas isso pode cansar, que nem ele fazia terapia. Ele fazia fisioterapia lá em São Paulo e fazia fisioterapia aqui em Ribeirão. Ele fazia TO lá em São Paulo e fazia TO em Ribeirão. Então, quanto mais estímulo, quanto menos bolha ele ficava, mais desenvolvia. E isso foi uma coisa que foi uma recomendação médica. A pediatra dele lá do hospital nos falou: mãe, não é criá-lo numa bolha, não é cuidado, ele tem síndrome de Down, mas tem uma vida normal. Se ele tivesse problema de cardiopatia, você ia fazer no limite dele, mas com uma vida normal. Então, se ele tivesse qualquer coisa que problema de saúde, ela falou que você ia ter a limitação do problema de saúde, mas com uma vida normal. Então, a parte de alimentação, ele com 4 meses, ele já não queria mais leite. Porque como ele não teve a amamentação do leite materno, ele tomava pela mamadeira, então ele não conseguiu pegar o peito. Aí com 4 meses ele não queria mais leite, porque ele não gostava de leite. Aí nós tivemos que fazer as adaptações. Então, para a médica, ela falava assim: mãe, nós não recomendamos o leite, mas não vai deixar a criança com fome. Então eu tinha que fazer uma adaptação de alguma coisa. Porque o Nani também não aceitava, e eu não ia deixar ele com fome. Então, como mãe, eu tinha que trabalhar como eu fiz com a minha filha. Então ele gostava de leite com fruta, que por causa disso ele ia desenvolvendo. Com 5 meses, ele já começou a aceitar a alimentação. Que aí ele começou com purezinho de batata, com purê de cenoura, e ele foi se adaptando. Se eu fosse pela ordem médica do jeitinho que estavam, ele não teria se desenvolvido como. Por quê? Não, mãe, não pode dar alimentação antes. Só que ele aceitava. E ele não passava mal. E eu não podia deixar a criança com fome. Então eu fui me adaptando à situação que ele aceitava. Até a neuro falou assim: o que eu vou fazer com você, rapaz? Isso está fora do contexto. Porque você com 4 meses você não quer mais leite? Como que eu vou fazer? Como que eu vou receitar isso? Como que eu vou fazer com isso? Nós vamos ter que abrir uma exceção para você. Aí foi aonde viu que o desenvolvimento dele realmente, né, não ficou para trás, não. Ele começou na escola com 1 aninho e 9 meses. Com 2 anos mesmo. 2 anos para 2 anos e 3 meses, a pediatra pediu que nós colocássemos ele na escolinha. Porque era bom para o desenvolvimento dele. Porque quanto mais desenvolve, ele vai tendo energia, e em casa começa a ficar para ele uma coisa assim, chata, vamos dizer assim. As mesmas coisas de brincar, então colocamos na escolinha. Só que nessa escolinha que nós colocamos, era uma escolinha particular, só que era uma escolinha que eu observava que deixava ele muito no cantinho. Ele não interagia com as crianças. E as professoras também não, elas viam, tipo, uma criança vinha, era o dia de brinquedo, a criança vinha, tomava o brinquedo da mão dele, ele não ia atrás de outro e as professoras também não. Aí, como tinha uma vozinha do coração que
pagava a escolinha pra ele, eu falei pra ela, falei, vó, eu não vou colocar ele mais nessa escolinha não. Aí a médica falou, não, mãe, você vai colocar ele na escola pública, vai deixar ele na creche e eu quero ele no período integral. Porque lá ele vai interagir mais com as crianças e você vai ver a diferença. Se você vê que não está tendo diferença, que ele não está gostando da escolinha, aí nós vamos ver um outro método. Foi para essa escolinha, ele ama estar ali, eu vejo o desenvolvimento dele a cada dia, ele gosta muito, ele é um Daniel em casa, quando ele não vai por algum motivo, porque está frio, então porque ele tem a imunidade mais baixa, então eu tenho que ter esse cuidado com ele. Então quando ele não vai, a gente vê que ele fica mais agitado em casa, ele fica mais ocioso, ele range os dentes. Já na escola ele já não tem isso. Porque lá com os amigos ele interage, ele brinca junto com os amigos, ele faz atividade junto. Às vezes não tem o mesmo resultado que o amigo dele, mas ele faz a mesma coisa, porque ele olha e copia. Então, tipo, meu amigo está brincando de azul, ele quer o lápis azul. Ele faz arte, tanto que ele já foi pro cantinho do pensamento, porque uma coisa que eu disse para a professora, ele é igual a todos os outros alunos que estão aqui. Ele tem que entender isso, ele não é especial porque ele tem síndrome de Down, então vai fazer coisas especiais com ele. Não, ele é igual a todos os outros alunos. Então se um aluno se puxa um cabelo de um amiguinho errado, com ele também é errado. Então ele se adaptou muito bem à escola. Isso eu não tenho que reclamar. A fala do Daniel, a parte de desenvolvimento dele que está atrasada, é a fala. Porque as outras partes, andar, ele andou com 1,4, ele tem a parte motora muito boa, só que a parte da fala é um pouquinho mais atrasada. Por quê? Ele é muito observador. Então ele observa ele observa duas, aí na terceira pode ser que ele fale. A maioria das coisas que ele fala é o final da frase. Que nem ele fala que o nome dele, se a gente pergunta pra ele, seu nome é Dani? Então é papá. Então ele sempre fala o final. O papá. Aí é o papai, tem a mamãe, ele chama quando ele quer. Papai, isso é uma coisa, Esther, vovó, Samuel, mas primeiro ele observa, aí depois ele repete. E o caso da fala é uma coisa assim da criança mesmo. Só que nós temos que observar que, no caso nós em casa, nós não falamos nada errado, vem com mimosinha, não, a gente fala normal com ele para entender que ele tem que falar o certo. Então a única, um pouquinho mais de atraso que ele está na fala, mas é também porque depende dele. Quando ele falar eu quero falar, eu vou falar. Só que a gente continua estimulando ele também na área da fala. Na área financeira, desde a gravidez, eu posso dizer que já foi milagrosa. Porque ele nasceu, então teve a parte de mudanças porque muda por causa do leite, quando ele saiu do hospital. Aí a gente ganhava leite, as pessoas nos ajudou muito, 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 muito. Eu sou muito grata às pessoas, amigos, família, irmãos. Eu falo assim que a gente tem uma família enorme. E ele sempre... roupa, para não dizer que a gente não ganhou, a gente ganhou. A gente comprou, minto. Ele tem que nós demos pra ele. Foi 2 blusas de frio e um sapatinho, né? É isso que nós compramos. O restante, graças a Deus, ele ganhou de tudo. De até tudo hoje. Mesmo, até hoje. Ele tem, muitas pessoas falaram, ele tem direito ao Lola, sim. Na lei ele tem direito, mas a realidade é outra. Já entramos 3 vezes com esse processo, estamos na 4ª vez agora, só que agora com essa reforma que está tendo, agora é uma coisa assim, quem marca a entrevista com o perito é o próprio INSS, então sabe-se Deus quando isso vai acontecer, e não tem diferença com advogado ou sem advogado, dá no mesmo.
Além disso, tem o caso do... você tem que ter um quarto do salário mínimo para as pessoas dentro de casa, tem um valor X. Se passar daquele valor que o INSS te pede, eles bloqueiam mesmo, eles falam que que você não... que a criança não precisa. E não é uma coisa fixa, não é uma coisa que a criança vai receber pro resto da vida, não. E nem agora, meu esposo está desempregado, então não tem registro de carteira e não tem como eu trabalhar. Porque eu tenho que levá-lo ele para as terapias. Tem médicos, porque não é fácil. Então, eu não tenho como trabalhar. Então, receber isso quando eles fizerem a entrevista, se o perito achar por bem dar esse benefício, ele dá. Mas é uma realidade assim muito longe, é uma lei que está longe de nós. Entendeu? Então, assim, fralda, porque fralda ele vai usar até quando ele achar que ele pode falar assim, não, mamãe, eu quero fazer xixi, mamãe, eu quero fazer cocô. Enquanto isso, eu tenho que deixar ele com fralda, porque ele tem a dificuldade do entender isso, que ele precisa fazer fora. Isso é uma coisa dele, que ele vai decidir a data. Ele tem as coisas que ele precisa, da necessidade dele. Então, a gente, eu falo que é milagre. Então, a fralda está acabando, ela aparece. Tem alguém que fala, tá precisando de alguma coisa? Tá precisando de algum socorro? O que você precisa de socorro? E a gente manifesta aquilo que a gente precisa. Então é assim, são 3 anos que Deus tem a cada dia sustentado. Literalmente. Primeiro, quando eu fui descobrir que ele tinha, eu tava sentada ali na mesa. Eu lembro que eu tava fazendo lição, aí minha mãe e meu pai, eles chegaram e me avisaram. Aí, primeiro, eu pensei, meu irmão tá doente. Mas eu não entendia o que era síndrome de Down. Aí eu pensei, meu irmão tá doente. Imagina, por causa que antes, quando eu queria um irmãozinho, a primeira coisa que eu pensava era, eu vou correr com ele. Aí, quando a minha mãe disse que ele tinha síndrome de Down, que ele ia ser uma criança um pouco mais atrasada, com desenvolvimento um pouco mais atrasado que as outras, eu pensei, pronto, agora meu irmão não vou mais brincar com meu irmão, pra mim conversar com ele vai ser um pouco mais difícil. Eu pensava que eu tinha um irmão doente. Aí, já tinha coisa pra ajudar, aí o que não ajudava muito era no hospital, né, que eu já não podia ver ele, e quando eu conseguia ver ele, ele estava sempre dormindo. Aí uma vez a enfermeira, ela foi e mostrou ele de noite, ele acordado, aí eu vi os olhinhos dele e fiquei muito feliz. Aí ele saiu do hospital, quando ele saiu eu fiquei muito feliz. E aí com o tempo ele foi crescendo, eu fui vendo que ele era uma criança um pouco diferente, que ele, de acordo com o que é a síndrome de Down, com o costume das crianças com síndrome de Down, ele era um pouco mais desenvolvido. Então eu comecei a entender que meu irmão era diferente, que ele não era nada... que ele não era uma criança muito atrasada e que ele não era realmente doente. Que ele já não tinha um problema de cardiopatia, esse tipo de coisa. Aí eu me lembro que teve até uma vez que quando ele foi participar da hidroterapia, eu me lembro até que eu era muito protetora. E que o médico teve uma vez que ele enfiou o meu irmão debaixo da água pra mostrar pra ele aprender a fechar mais a boquinha, pra não respirar, pra não engolir água. Eu lembro que eu tomei um susto tão grande que eu pensei que meu irmão ia morrer afogado. Aí, que eu era muito protetora, eu pensava, tipo, se meu irmão é doente, eu vou ter que cuidar dele. E aí, ele foi crescendo e agora, já que ele está nessa idade, aí eu reparei que ter um irmão com síndrome de Down é muito bom. Que você aprende a lidar com pessoas com aspectos diferentes que o seu, que você aprende a lidar com pessoas que têm outros tipos de diferenças e assim vai acabando cada vez mais com preconceito. Sem contar que a síndrome de Down não é uma coisa que a gente escuta falar facilmente, esse tipo de coisa. Então, quando você tem uma pessoa na sua família, como por exemplo eu tenho um irmão, aí você começa a reparar como você entra mais nesse mundo das pessoas especiais, como elas são diferentes e como lidar com elas. Então, pra mim é uma coisa muito boa, é muito legal, você aprende a lidar com esse tipo de situação. Um tema sobre a nossa história, eu diria superação dentro de um novo. Que foi um novo pra mim, porque primeiro eu tinha uma menina. De repente eu recebo a notícia que eu vou ter um menino. Então é tudo novo.
Aí, depois de 8 meses e meio, porque ele já nasceu antes, estourou bolsa, foi tudo diferente. Descubro que meu filho tem síndrome de Down. Então nós fomos superando a cada dia. Ter um filho com síndrome de Down dentro da sua família, ter uma criança com síndrome de Down, é você saber que é um novo e você vai superando a cada dia. Então hoje, quando ele tinha 1 mês, a gente superou, passou-se os 30 dias de hospital. Pronto, 2 meses, 60 dias de vida, 60 dias que, olha, ele já desenvolveu. E assim tá indo. Primeiro aninho de felicidade, que Deus nos deu graça, passamos. Porque tem dia que você vai, praticamente eu estava de segunda a sexta no hospital. Era terapia de segunda, era médico de terça, era quarta terapia, era quinta terapia, era sexta-feira terapia. Nós já estávamos vivendo mais na minha família. Mas nós superamos, passou 1 ano, passou 2 anos. Agora ele está com 3 aninhos. Já vencemos, já recebeu alta da Fisio, já recebeu alta da TO. Agora ele já faz outro tipo de terapia, está na ecoterapia. Mas ele está na ecoterapia superando coisas que às vezes a gente nem imagina, mas ele está aprendendo a cada dia. E nós da família também vamos aprender. Porque o amor que ele passa para nós é uma coisa incrível. Então, se a gente está doente, se a gente está batido, ele vai ali na cama, deita do nosso lado, diz: que foi? O carinho dele, o olhar dele, tudo é dizendo assim: vamos caminhar, gente, é mais um dia, eu tô aqui, olha, eu tô de pé. Então você também supera, mano. Você também, irmã, você vai passar. Ó, pai, força, que você também vai conseguir, nós já chegamos até aqui. Então eu falo que Deus deu ele para nós, para nos ensinar a cada dia. Ó. Comigo vocês conseguem a cada dia, vocês vão chegar além. Eu vejo meu filho eu já me vejo vó do Daniel. Falo que eu vou ser vó da Esther e vou ser vó do Daniel. Porque a cada dia ele está superando, está indo no limite que Deus está falando assim: olha, hoje ele vai fazer isso e vai superar a sua expectativa. Então a cada dia ele supera a minha expectativa. Sabe, eu vejo Deus fazendo um milagre da superação em cima da vida do Daniel.